Bom dia, meninas, Deise aqui. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Hebreus. Essa carta que foi escrita para os crentes judeus e que não tem a sua autoria comprovada. Não podemos afirmar que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas a maioria dos teólogos e estudiosos acreditam que sim, que foi Paulo. Independente do autor, nós vamos estudá-lo. O primeiro capítulo falou, mostrou, explicou que Jesus era superior aos anjos, apesar dos anjos serem espirituais, celestiais, mas ele é um capítulo curto explicando que Jesus é superior. No capítulo 2, ele segue comparando Jesus aos anjos, mostrando que Jesus é superior, mas o capítulo 2 deixa duas lições muito importantes. A primeira, para que nós não nos esqueçamos do que já aprendemos até aqui e não devemos nos desviar do que já aprendemos. A segunda lição é pôr no Senhor a sua confiança, apenas nele. Se o Senhor vai usar homens para te abençoar, não sabemos. A nossa confiança tem que estar no Senhor e não em outro. Hoje, no capítulo 3, esse autor mostra que Jesus também era superior a Moisés. Lembra quem era Moisés? Aquela criança que foi criada pela filha de Faraó. Moisés que foi usado pelo Senhor para libertar o povo do Egito. Lembram de Moisés? Moisés, no qual havia a lei de Moisés. Jesus, muitas vezes, durante o seu ministério, agiu em desacordo com a lei de Moisés e por isso causou muita polêmica. Lembram-se quando ele curou no sábado? A lei de Moisés dizia que não se deveria curar no sábado. Então Jesus é superior a anjos, a Moisés e a qualquer outra pessoa ou nome. O nome de Jesus está sobre todo nome. O capítulo 3 diz assim, o primeiro versículo. Eu estou lendo a Bíblia Almeida e Revisada. Você pode ter outras versões e pode haver uma palavra ou outra diferente. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi a Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que o edificou. O versículo 4 diz, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Saltando ao versículo 7, ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Ouça a voz de Deus, mesmo no dia mau. Não se desvie dele. O Senhor é que edifica todas as coisas, e o Senhor está dentro de nós. Nós somos a casa do Espírito Santo. O versículo 12 diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Essas palavras bem parecem com as palavras de Paulo, não é mesmo? Exortem uns aos outros em amor, não desanime, não esqueça do que você já aprendeu, permaneça. Essa é a principal lição desse capítulo 3. O Senhor é quem edifica a casa. No final ele diz no 16, porque havendo alguns ouvindo provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos.
Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ele se refere às pessoas que caminharam pelo deserto pelos 40 anos. E os que foram incrédulos caminharam todo esse tempo e não entraram na terra prometida, porque foram incrédulos. Quem duvida não alcançará nada de Deus. Medite sobre isso hoje, pense se você está mesmo em fé ou incredulidade. Fé e incredulidade, fé e medo não combinam. Amém? Seja abençoada na prática da palavra nesse dia. Tome um tempo, leia o capítulo completo, são apenas 19 versículos. É preciso que nós desenvolvemos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Ninguém pode substituir o seu tempo com Deus. Até amanhã.